E nós estamos aqui para apresentar a terceira etapa do jornal EJC. Na primeira etapa do jornal EJC, nós falamos sobre o terço, contamos as suas curiosidades, contamos onde surgiu. E na segunda etapa Nós falamos sobre os 300 anos da aparição da imagem e fomos até a cidade de Aparecida do Norte. Isso mesmo, e hoje na terceira etapa nós vamos falar sobre a paróquia da Rainha Santa Isabel, Rainha de Portugal, a nossa padroeira aqui da cidade de Heliodoro. Nós vamos contar tudo, muitas curiosidades, muitas histórias sobre a nossa paróquia. Então, Isabel de Aragão nasceu em 4 de janeiro de 1271, em Saragossa, na Espanha. Era a filha mais velha do rei Pedro III, sobrinha materna de Santa Isabel da Hungria. Com 12 anos, ela casou-se com Dom Diniz de Barcelona e teve 2 filhos. E ela faleceu com 65 anos. Uma bela história para a gente começar esse jornal sobre a Rainha Santa Isabel, a nossa padroeira. E para conhecer mais sobre a nossa padroeira, sobre a nossa paróquia, sobre a nossa história, a origem da nossa cidade, eu fui até a cidade de Heliodoro e conversei com o Janilton, membro ativo paroquiano da paróquia Rainha Santa Isabel. Lá o Janilton contou para mim, Thaís, toda a história, onde começou, como tudo começou na nossa paróquia. Vamos lá conferir? É comigo mesmo lá na cidade de Heliodoro. Boa noite! Você que está nos assistindo, aqui é o Silvio Bonner, diretamente da cidade de Heliodoro. Nós estamos na casa do Janilton. Boa noite, Janilton. Boa noite, Silvio Bonner. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Nós estamos aqui hoje para falar sobre a nossa paróquia, da Rainha Santa Isabel. E nós viemos até a casa do Janilton porque nessa terceira edição do jornal IJC nós vamos contar tudo sobre a paróquia, quando começou, as curiosidades, todos os momentos importantes da nossa paróquia, e por isso nós viemos aqui para o Janilton contar um pouquinho para nós. Você pode contar para nós, Janilton, como tudo começou? Sim, o que eu sei eu posso lhes dizer. Bem, como conta José Vieira Sobrinho, né, em vários registros que ele fez, esses registros históricos, né, que no ano de 1869, o patrimônio onde hoje se acha Heliodoro pertencia a uma fazenda. E ela se denominava Fazenda São Joaquim do Paraíso. E com o passar dos tempos, né, houve uma divisão dessas terras. Né? E essas terras então foram divididas para várias pessoas. E esse grupo de pessoas adquiriram em herança 70 alqueires de terra. Né? E essas pessoas foram Guilherme da Silva, Ana Vitória de Jesus, Catarina Sene e Caetana Maria de Jesus. E conforme um documento que foi publicado, né, no dia 15/2 de 1869, essas pessoas fizeram uma doação de 16 mil réis em terras, né, para a construção de uma capela e de um cemitério. Né? Aí o que aconteceu? E eles queriam que o patriarca dessa fazenda era São Joaquim. Né? Então, com o decorrer do tempo, com o passar dos tempos, né, o senhor José Vieira Sobrinho adquiriu terras dessa dita fazenda, né? Fazenda São Joaquim do Paraíso. Então, o que aconteceu? Ele foi até Campanha, né, onde ele iria legalizar, né, essas terras. Ele foi lá para fazer a documentação das suas terras. Chegando lá, ele teve uma grata surpresa. Né? O escrivão lá daquele local falou para ele que lá tinha uma doação de uma terra, né, de 16 mil réis em terras, e que essa terra tinha uma valia de um tempo de 5 anos, e que se ali construísse uma capela e um cemitério, essas terras estariam válidas para esse patrimônio crescesse. Dentro de 5 anos. Num prazo de 5 anos, Olha. E isso teria que acontecer. Se caso isso não acontecesse, se ninguém pegasse essas terras e fizesse o que estava contido nessa documentação, né, as terras, aquela doação perderia a sua valia. Né? Aí ele voltou, né, para o patrimônio, né, portando uma certidão que aquele cartório lhe deu.
né? Aí ele veio com essa certidão e procurou em Santa Catarina, hoje na Tércia, né? Procurou pelo padre Antônio Evêncio, que era o padre, o vigário lá naquela freguesia. Era o padre Evêncio. E combinou com o padre Evêncio, né, que se fizesse uma missa aqui nesse patrimônio. Aí organizaram, juntamente com o padre Evêncio, e fizeram uma missa solene, né? E essa missa, sabe onde foi, Silvio? Que ela foi celebrada? Não sei. E foi a primeira missa aqui no município? Foi a primeira missa do nosso município. Ela foi celebrada lá no Beco, lá onde se fala que é o Beco Fernando Vieira, lá perto da casa do Joãozinho Dentista, perto da casa da Silvia. Naquele local lá foi celebrada a primeira missa, então, pelo padre Evêncio, justamente para tomar posse, né, desse patrimônio. Né? Muito legal. E no domingo seguinte, né, após a celebração dessa missa, que foi uma missa solene, né, houve o levantamento de uma cruz. Levantaram-se uma cruz lá no domingo seguinte, domingo após a celebração no mesmo dessa local. missa. Então aí tomou posse do patrimônio, né, juntamente com o padre Evêncio, em nome do bispo da cúria da cidade lá de Mariana. Né? Então isso aconteceu dessa maneira. Olha que legal, que interessante. Vendo você falar, eu pensei assim, se ninguém tivesse ido então à campanha, né? Se ninguém fosse saber desse documento de doação, talvez a nossa cidade não existiria. Não existiria né? essa Muito cidade. legal. Né? Então aconteceu de ter um procurador. As terras foram doadas, né? Bastaria que tivesse um procurador, e esse procurador apareceu, que foi o José Vieira. Sinto que isso é muita vontade de Deus, né? Os planos de Deus já vão ali acontecendo. Exatamente. O homem ir lá e achar esse documento. Muito interessante. Foi exatamente. É que esse patrimônio tinha que vingar. Tinha que acontecer. Né? Tinha que criar. Né? E ainda bem que aconteceu, né? E nós estamos aqui hoje. Ainda bem. Janilton, pensando em tudo isso sobre o início de tudo, eu lembrei de que quando eu era pequeno, eu ouvia muitas pessoas mais velhas falando que não era para ser Santa Isabel a nossa padroeira, e sim São Joaquim. Isso é verdade? Isso é verdade. Lá no começo, né, quando houve essa doação das terras, né, Joaquim Bibiano, que era um dos precursores, dos que trabalhavam juntamente com o senhor José Vieira Sobrinho, né, ele queria que o padroeiro aqui desse patrimônio fosse São Joaquim. Por quê? Porque a fazenda onde estava sendo construída essa capela era a fazenda São Joaquim do Paraíso. Por isso ele queria. Mas aí o padre Evêncio não quis. Ele quis que fosse Santa Isabel. Aí São Joaquim ficou bem indignado, né? O Joaquim Bibiano ficou indignado. Mas como que não vai ser o São Joaquim se aqui a fazenda se denomina São Joaquim do Paraíso, né? Ele falou, não, a grande fazenda aqui, a fazenda maior que tem aqui na nossa região, é a fazenda Santa Isabel. Né? Por isso nós vamos fazer uma homenagem, fazer uma menção a Santa Isabel de Portugal. Né? Aí o senhor Joaquim Bibiano concordou com ele, e assim ficou sendo a nossa padroeira Santa Isabel de Portugal. Que legal, muito interessante. A gente sabe que toda história tem uma curiosidade, né? Sempre tem aquelas curiosidades que o povo conta ou que vai acontecendo ao longo da história. Tem algumas curiosidades que você sabe, assim, coisas interessantes que aconteceram na nossa paróquia, que você possa contar pra gente? Tem algumas sim. Tem? Por exemplo, essa capela ela foi concluída, né, em 1870, juntamente com o cemitério. Né? Então, olha para você ver a rapidez do trabalho do povo da época. Né? Foi um trabalho muito valioso, né? Porque eles tomaram conhecimento disso em 1869. E em 1870 a capela já estava construída. Né? Então foi um trabalho primordial, muito bonito. Né? E houve também uma doação, né, de Dom Pedro II, né, de 800 mil réis, né, para a construção, para essa obra. Né? E isso foi intermediado, né, por um deputado de cambaense.
Olha da que cidade de história, Campanha. né? Aí houve uma intermediação, uma solicitação de ajuda, né, desse deputado campanhense. Aí ele mandou para Eliodoro para a construção dessa capela R$800 mil. Que legal. Alilton, a gente ouviu falar sobre a igreja, né, o cemitério, que foi as primeiras construções que tiveram aqui no município, e o salão paroquial, porque eu vejo falar muito que o salão também é uma obra antiga, uma casa antiga, né? E como que aconteceu o salão paroquial que hoje a gente utiliza na paróquia para dar catequese, para reunião? Como que foi a construção a aquisição desse salão? Também o que consta nesses escritos antigos históricos, né, é que José Vieira Sobrinho construiu a sua casa, a sua residência aqui, que era perto da capela, né? E essa residência, mais tarde, né, ele fez a doação da sua residência, né, para receber os padres que por aqui passavam, né? Eles não tinham onde se hospedar, esses padres, então eles vinham e se hospedavam ali. Ele doou, e que hoje se tornou nosso salão paroquial. Olha, né? Que é de tanta serventia para a nossa comunidade. Né? Então o salão paroquial foi a residência do senhor José Vieira Sobrinho, e que foi feita essa doação. Né? E tem muitas outras curiosidades por aí. Uma curiosidade que eu tenho é quanto tempo durou, né, ficou na igreja que era a capela antiga. Quanto tempo que... Então, essa até capela... até a construção da atual de hoje. Então, essa capela antiga, né, ela teve 63 anos. Ela começou em 1870, foi quando ela foi concluída, e mais tarde ela foi ampliada. Foi concluída uma pequenininha, depois ela ampliou. E é essa aqui, ó. Essa aqui já é ela ampliada. Olha que interessante aqui, ó. É ela ampliada. Para o pessoal de casa poder ver. Aí, jovens, olha você que legal. Muito legal. Já é a igreja ampliada, tá? E ela teve uma duração de vida de 63 anos. 63 anos. Isso, muito legal, né? Muita história. E ela foi utilizada de 1870 até 1933. Portanto, 60 anos de uso teve essa igreja, essa capela aqui em Eliodoro. Né? Interessante. E logo após, né, esses 60 anos de uso, começou-se o início da construção da matriz. Né? O padre da época achou que, né, a igreja era pequena, o povoado já tinha vingado mesmo, né? E tinha bastante pessoas, bastante famílias residindo aqui, muitas edificações. Então, né, estava naquela ascensão o patrimônio ia crescer, né? E ele sentiu que isso ia acontecer. Então, fez-se necessário, né, uma nova matriz. Aí começou a construção dessa nossa matriz. Né? E quem deu início à construção dessa nossa matriz de hoje foi o Padre Carmelo D'Angelo. Olha, e o Padre Carmelo D'Angelo é o mesmo do hospital, né? É o mesmo do hospital, que depois homenagearam, né? Dando nome ao hospital de Padre Carmelo D'Angelo. Olha. Né? Fizeram homenagem a ele, que foi um padre muito importante aqui para nós, né? Que nos ajudou nessa ascensão aqui nesse povoado. Inclusive, né? eu acho que é esse da foto, né? Que você tinha me mostrado. Mostra o pessoal. O Padre Carmelo D'Angelo é esse daqui, ó. Então, um padre jovem, de muitas virtudes. Fez parte de uma boa história assim, da nossa paróquia. Ele contou e fez parte da nossa história. Né? Muito legal. E outra coisa importante e interessante que aconteceu, né, com o trabalho do Padre Carmelo, né, foi que toda a comunidade que aqui morava, né, trabalhava em prol da construção da matriz. Né? Uma coisa que eu achei importante, um dado importante, é que se gastou aqui, né, 1.700 arrobas de cimento para a construção da base da nossa matriz, né? E 880 carros de bois. Nossa, de pedras. Né? E essas pedras foram todas arrebentadas por dinamite. Que legal, né? muito interessante. Então, olha para você ver o trabalho que esse povo teve na construção. Isso para construir aquele templo, né? Aquele templo que feito de cimento, feito de pedra, de muita fé. De muita fé. Né? E em 1939 aconteceu, né, o falecimento do nosso tão querido padre Carmelo D'Angelo.
Então ele faleceu em E 1939. ele faleceu aqui na cidade. Ele faleceu Foi aqui, sepultado aqui. foi sepultado aqui em Eudora, né? Ele Vale a era pena. italiano, né? Ele era italiano de Nápoles. De Nápoles. Aqui em Eudora foi sepultado 2 padres, Padre Jacinto Pinto e o Padre Carmelo. Inclusive, pelo que consta, eles foram sepultados no mesmo local, no cemitério daqui, no mesmo local. E em 1941, né, concluiu-se a nossa matriz, né? Foi ali que aconteceu a bênção da nossa nova matriz, né? E aí o que aconteceu? Fizeram uma procissão, né, para trazer a Santa Isabel, que estava naquela igreja menor, que era atrás da nossa matriz, para a matriz nova. Então fizeram uma procissão, uma transladação dessa imagem através dessa procissão, e levou-se a imagem, né, para dentro da nova matriz que está até hoje. Olha, né? que interessante, né? Isso foi muito, muito interessante. Outra coisa, o povo levou mais ou menos 12 anos para construir essa nossa matriz. 12 anos? 12 anos. Bastante tempo, né? Pelo tamanho dela, eu achei que até foi pouco tempo. Por causa da época também, né? Disponibilizava de poucos poucos recursos, recursos, né? Mas o povo tinha muita vontade, muita força, muita fé em querer construir, né? E realmente construir essa linda matriz que nós temos. Verdade. Né? E outra coisa, Silvio, que aconteceu, né, um fato interessante também, que em 1958 houve a primeira restauração da imagem de Santa Isabel. Que ela estava já desgastadinha, né? Vocês viram naquela foto que eu mostrei, né, lá do início, né, da nossa capela, vocês podem ver que aqui embaixo existem algumas fendas, né? Essas fendas aqui embaixo é onde foram colocadas a pedra fundamental da construção da nossa igreja matriz. Eu esqueci de falar isso. Isso daqui aonde foi colocada. E dá para o pessoal ver também o quanto que a imagem já faz tempo que está no nosso município. Que está aqui, ó, a imagem está aqui, a imagem de Santa Isabel, que é a nossa padroeira, a mesma imagem. A imagem de Santa Isabel já está nessa capela, né? Estava a Santa Isabel e também o São Joaquim. As duas imagens estavam lá naquela capela. E no ano de 1962 foi outro fato que aconteceu de interessante na nossa paróquia, né? Nós tivemos aqui um padre que era muito, mas muito festeiro mesmo, e era um padre muito dinâmico, né? Que era o nosso querido Padre Joaquim. Já ouvi falar muito dele. A nossa comunidade ainda fala até hoje do nosso Padre Joaquim, as pessoas mais velhas, né, que o conheceram, né, falam do Padre Joaquim, como ele era, como que ele fazia as festas, né? As festas dele eram muito animadas. Surgiu com ele aqui em Eudora as carreatas, né? Os desfiles de carro de bois, né? Onde se colocava os produtos agrícolas que aqui se produzia, né? Ele fazia os carros de boi. Então aquelas senhoras, segundo os relatos, né, as senhoras ficavam a noite toda fazendo bordados, né, para que a coisa ficasse muito bonita, para que pudesse agradar o Padre Joaquim. Devia ser né? muito bonito. E as festas eram muito bonitas. E ele ainda tinha aquele dinamismo dele, né, por exemplo, quando uma estrada ficava cheia de buraco, ele fazia mutirões junto com o povo e ia consertar as estradas. Que legal, viu? Né? Então era um padre muito dinâmico, muito ativo dentro da nossa paróquia, né? E é um padre assim que eu ouvi falar que ele tinha muito contato também com os agricultores, né? Com o povo da roça. Trouxe várias raças de animais, de porcos mesmo, para o município, né? Um pouco de tecnologia da época, né? Que era bem escassa. Eu ouvi falar muito isso. Se ele trazia técnicos, né, para ensinar o manejo de plantio às pessoas. Então era um padre evoluído para a época. Isso, verdade. Né, muito evoluído para a época. E trouxe uma evolução também para o município, né? Trouxe uma evolução para o nosso município, né? Uma outra coisa interessante também que vale a pena falar é sobre o nosso sino, o sino da nossa igreja. Foi comprado na época 300 quilos de sino, era comprado por peso. Por peso. Então foi comprado 300 quilos de sino. E tudo bem. E de repente o sino chega aqui.
eram 430 quilos. Nossa, velho. Era 130 quilos de sino a mais. Tiveram que correr, ó. Correr para arrumar dinheiro, né? Para poder pagar o excesso, que era de 130 quilos de sino. Porque o sino já pronto, não tinha como tirar. Não tinha como tirar, né? Teve que pagar os 430 quilos de sino. Muito legal. Né? Então, isso são algumas curiosidades, né, que eu trouxe para vocês, né, para a nossa juventude, para que vocês pudessem conhecer um pouco, né, o que foi a nossa paróquia, como foi a criação da nossa paróquia, né, como iniciou os trabalhos que os nossos antepassados tiveram para nós termos o que temos hoje. Por isso, eu gostaria de dizer a vocês, jovens, que essa é uma história histórica bem resumida, né, e que nós paramos para contar. É a importância da memória que nunca poderá ser ofuscada ou esquecida. Quem não tem memória, não tem história para contar. Né? Então, jovens, pense bem naquilo que você faz hoje. Pense bem. Isso poderá ser uma grande história para se contar no futuro. Né? Isso é verdade. Silvio, então eu termino, né, aqui a minha conversa com você, né? Quando vocês precisarem mais de alguma coisa e que eu puder ajudar, sim, estarei à disposição. Né? E eu termino aqui também deixando uma mensagem, assim como você deixou para os jovens, né, da valorização dessa história, porque a gente tem que valorizar aquilo que fizeram no passado por nós, né, para nós, deixar para nós. Então a gente tem que cuidar, a gente tem que zelar por aquilo que ficou, né? E também deixo uma mensagem para você, que você continue, né, essa pessoa que gosta de história, que gosta de contar, que gosta de participar, que esteja sempre ativo, assim como você sempre foi e sempre é na nossa paróquia. Gostaria de agradecer em nome do nosso jornal, do EJC, do Círculo Verde, né, a disponibilidade de abrir sua casa, de contar para nós um pouco dessa história que me engrandeceu muito e também trouxe muita alegria para o meu coração de saber, né, a beleza dessa história da construção da nossa paróquia, da nossa igreja. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe. Obrigado né, pelo convite, né, e que esses jovens aí tenham uma grande história para contar, né, e que Santa Isabel interceda por todos nós. Amém. Junto ao Pai. Amém. Amém. Então ficamos aqui com o Janildo Silvério, diretamente de Heliodora, para o jornal EJC. Nossa, que interessante, né, Silvio? Eu fico pensando o que você falou lá, comentou no vídeo, se o José Vieira não tivesse ido até campanha e descoberto o documento, não existiria a nossa cidade de hoje, que é Heliodora, né? Exatamente, Thaís. O José Vieira, ele foi um instrumento de Deus para a criação dessa linda cidade de Heliodora. Thaís, uma curiosidade sobre o padre Joaquim, quando ele esteve aqui, Joaquim Marcelo de Oliveira. Em 1961, do dia 7 a 19 de março, ele realizou na nossa paróquia as Santas Missões Redentoristas. Ele trouxe 3 padres para a nossa paróquia. Para realizar essas Santas Missões, Thaís, eu tive conversando com algumas pessoas que participaram dessas Santas Missões, na década de 61. Eles me contaram que o padre pediu que fosse feita uma cruz bem grande. Então, algumas pessoas da nossa paróquia foram até a cidade, a Serra de Napés, numa fazenda ali, trouxeram 2 eucaliptos, puxados por carros de boi. Foi levado a um marceneiro lá embaixo, o marceneiro fez essa cruz. O padre foi com os homens buscar essa cruz, trouxe a cruz até a paróquia, os homens carregando. Né? Chegou aqui, o padre abençoou na porta da igreja a cruz e disse: agora as mulheres vão levar. Aí só as mulheres carregaram com a pontinha do dedo a cruz, o padre em cima cantando e rezando. Eles foram até o cruzeiro, onde hoje tem outro cruzeiro de alvenaria. Foram levando aquele cruzeiro aquela cruz de madeira, foi colocar bem no alto, abençoada, teve a Santa Missa e depois o pessoal veio embora. Foi muito legal. E para a gente conhecer um pouco disso e uma pessoa que participou desse momento, nós fomos então até a casa da Dona Maria do Guinho, para ela contar para nós sobre essa história. E quem foi lá é a nossa repórter, Dominique Engenberg. É com você, Dominique. Olá, aqui é Dominique Engenberg, diretamente do jornal EJC. Nós estamos aqui na cidade de Heliodora
para contar um momento muito importante que aconteceu na nossa paróquia, que foi o momento das Santas Missões, onde a gente veio entrevistar uma pessoa muito importante que participou desse momento. Boa tarde, Dona Maria. Boa tarde. E esse momento, dentro da paróquia, foi acontecido em 7 a 19 de março de 1962, onde aconteceu o levantamento do Santo Cruzeiro. E o padre que estava aqui nesse momento foi o Joaquim Marciano de Oliveira. E também participaram mais 3 padres que vieram celebrar essas Santas Missões. Eu trouxe aqui a foto para mostrar esse momento, onde a Dona Maria participou, que ela vai estar falando para nós um pouquinho. O que a senhora poderia nos contar sobre esse momento, Dona Maria? O que Das Santas Missões? Santas Missões? Uai, tinha bastante padre, bastante gente. Todo mundo subiu o Santos Cruzeiro lá, cantando, carregando a cruz. Minhas que carregava para mim, não. Sobrou para vocês? Sobrou para nós. Aí chegou lá, abençoou, celebrou missa. Foi nós embora. Foi muito bonito. Que bom, né? Então, a gente agradece muito a participação da senhora para nos dar contar esse momento que aconteceu. E muito obrigada, diretamente daqui com a Dona Maria, para o Jornal EJC. Muito legal, né, Thaís, esse momento que a nossa paróquia viveu. Algumas pessoas relataram para mim também que a avenida principal ali, descendo a rua da padaria, os postes de energia eram no meio da rua, né? Os postes eram no meio da rua. Então, quando foi descer a cruz, era muito grande, eles foram desviando dos postes e tinha que entrar muitas vezes nas janelas da casa com o braço da cruz. Então, houve uma dificuldade para as mulheres levarem. Inclusive, a Dona Maria disse que as mulheres carregavam com a ponta dos dedos, né, essa cruz. Foi muito interessante esse momento para a nossa paróquia. O Padre Joaquim, Thaís, ele permaneceu na nossa paróquia durante 7 anos. No ano de 1969, ele deixou a nossa paróquia. Nesse mesmo ano, né, curiosamente, foi a inauguração da energia elétrica aqui na nossa cidade, no nosso município, e também a inauguração do Hospital Padre Carmel D'Angelo, que recebeu o nome do Padre Carmel, que construiu a atual igreja que nós temos hoje. Seguindo o rumo dessa nossa história também, passou por aqui o Padre Antônio Brandão Pereira, que ficou até o ano de 1976. Dezembro deste mesmo ano, tomou posse da nossa paróquia o Padre José Hugo, e então fomos até a cidade de Campanha para entrevistá-lo. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui diretamente da cidade de Campanha e nós viemos entrevistar uma pessoa muito importante para a nossa paróquia lá de Campanha. O nome desse nosso irmão é José Hugo Goulart Silva, mais conhecido por Monsenhor José Hugo. Boa tarde, Monsenhor José Hugo. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Monique. Boa tarde, Yara. É uma alegria para mim abrir as portas da minha casa para vocês estarem aqui e trazerem para mim a alegria daquele que foi o meu tempo na cidade onde vocês moram e da paróquia que vocês amam. Eu tive a alegria de estar ali por 2 vezes, 7 anos pela primeira vez, 2 anos na segunda vez, e foram 9 anos muito felizes para a minha vida de padre. Consegui fazer daquela cidade uma cidade que para mim foi a minha cidade natal. Fiz dela a minha cidade querida, e falar em Santa Isabel é algo que ainda mexe com o meu coração. Então, esse momento em que tenho vocês aqui na minha casa é um momento em que me lembro com muita alegria daquilo que foi o tempo em que eu estive ali em Teodoro. É uma felicidade para nós. Sejam bem-vindos. A presença de vocês é uma bênção para esta casa, e que aquele anjozinho que está ali recebendo as pessoas que entram por aquela porta, que ele diga ao Deus do céu, é o
um grupo de 3 pessoas que vêm de Heredora trazer uma alegria imensa ao padre que morou ali com eles, embora com residência em Campanha, durante 9 anos, porque sempre que ele voltava, o corpo vinha, o coração ficava. Muito bonitas são as palavras, né? A gente fica até emocionado de ouvir, de saber o quanto que o senhor fala com tanto carinho da nossa paróquia, da nossa cidade. E pode ter certeza que esse mesmo carinho que o senhor fala de nós, da nossa paróquia, é o mesmo que o povo fala para nós, né? Que a gente ouve muito do senhor lá, na nossa cidade. O povo gosta muito do senhor lá na nossa paróquia. Por isso eu até disse no começo, quando a gente chegou aqui, que lá tá sempre com as portas abertas para o senhor estar lá, né, celebrando pra gente lá e visitando a gente também, né, porque o povo gosta muito do senhor. Então, pesquisando sobre a vida do senhor, eu fiquei sabendo que o senhor fez a pintura da nossa igreja, né, e eu trouxe aqui uma foto, ó, para mostrar pro padre, essa tinta aqui, essa pintura, foi o padre que fez, e eu trouxe para mostrar pro senhor aqui, né, vi a emoção que o senhor teve quando falou dessa igreja, falou dessa paróquia, né? E o que o senhor fala dessa época aqui que o senhor teve lá? Que no caso o senhor chegou em 1976 e ficou lá durante 7 anos, né? Até 1983. Foi uma época muito feliz, o senhor foi muito bem recebido, o senhor já conhecia o povo. Como que foi essa época do senhor lá? Então, Heredora já era uma cidade muito querida para mim. No meu tempo de coroinha, ali na Terce, que naquela época se chamava Santa Catarina, eu sempre visitava Heredora na companhia do vigário lá na Terce, o cônego Francisco Fortes Bustamante, que era amicíssimo do padre lá de Heredora, que viveu ali enquanto viveu e esteve presente naquela comunidade. E está hoje lá sepultada. Então os dois eram super amigos. Todo mês os dois se encontravam para um encontro religioso e um transmitir para o outro a alegria de ser padre e fazer um comentário de como estava sendo o trabalho pastoral em Santa Catarina e Santa Isabel. E era uma alegria para mim estar ali com aquela comunidade. E assim que o padre Francisco Fortes Bustamante foi transferido de Santa Catarina para outra paróquia, eu fiquei sem um amigo que me levava até Heredora. Então eu fazia essa viagem a pé. Atravessava a serra. Passando pela serra ali, porque passando pela serra eram 8 quilômetros apenas entre Santa Catarina e Heredora. Então, como menina, eu levava meus amigos para a gente passear lá em Heredora. Era um dia de festa para nós. E estar em Heredora nesses 7 primeiros anos foi um aprendizado muito grande daquilo que um padre deve procurar estando ao lado do povo. Encontrei ali uma igreja que gozava de um prestígio muito grande diante da população. Sempre que se espalhava o programa da festa da padroeira, era aquela alegria imensa na cidade toda. As famílias se reuniam para dividir os dias da novena da festa e trabalhar em toda aquela região
em favor das candidatas a rainhas da festa. Todo ano, a família que recebia a responsabilidade, esta é a candidata que vai levar recursos para a igreja e realizar a sua missão aqui. Era uma alegria para a família e era um coração aberto de todos os lares para dizer a candidata, eram várias candidatas, a dizer a todas elas que o coração de todos está empenhado em oferecer o melhor para aquela festa dedicada a Santa Isabel. Eram dias felizes, eram dias abençoados, muito sacrifício, sem dúvida, porque eu morava aqui em Campanha, e de Campanha a Eleonora, se estou bem informado, são 74 quilômetros. Eu sempre fazia isto com maior alegria. E como naquela época a despedida dos falecidos era sempre diante de uma missa celebrada pelo padre, muitas vezes eu voltava do meu trabalho de final de semana e já encontrava um recado aqui do seminário: estão precisando de você lá porque alguém se despede da família e quer a presença sua para celebrar a missa de despedida. Esta imagem aqui, então, fala muito ao meu coração. Fiz muito por esta igreja, não porque eu estava ali, mas porque convocava o povo, e o povo nunca falhou naquilo que a gente planejava fazer em benefício da paróquia. E, sobretudo, o lado religioso. A formação dos vários setores de pastoral da cidade de Eleonora eram conduzidos por pessoas bem preparadas, pessoas muito religiosas, uma religião de convicção. Então foi um trabalho muito bom e, como eu disse, começando a falar, um aprendizado muito grande de como ser padre. E procurei fazer daquela cidade a minha cidade e fazer das pessoas ali como se fossem pessoas da minha família. E, de fato, pela proximidade das duas cidades, aquela em que eu adotei como minha cidade, porque na realidade eu nasci em Santa Rita de Sapucaí, mas com a morte de meu pai, minha mãe voltou para a terra dela, que é na Tércia, e foi lá na Tércia que eu fiz a minha iniciação para me tornar um seminarista. O grupo escolar eu estudei ali, e de lá, no ano de 1940, eu vim para a Campanha. Saí de na Tércia sozinho, porque na época os padres da diocese se reuniam aqui em Campanha para fazer o retiro anual. E esse retiro sempre coincidia com o início do ano letivo. Então, o seminarista vinha no animal que levaria de volta o vigário da paróquia que estava aqui em Campanha. Eu chegava até Olímpio Noronha, ali eu dormia, de Santa Catarina a Olímpio Noronha, eram 7 léguas, dormia ali, e no dia seguinte pegava o trem e vinha para Campanha. Vim para cá com 12 anos, no ano de 1940. Desci sozinho na estação do trem aqui de Campanha. Subi esta rua aqui, primeira vez que eu saía sozinho de casa.
sem ninguém me acompanhando. Encontrei um seminário enorme. Os seminaristas não tinham chegado ainda e eu consegui abrir as portas do seminário, entrei ali até que o bispo me viu lá, foi saber o que aquele menino estava fazendo ali. E quando ele percebeu que era um menino, que era um futuro seminarista, ele próprio perguntou: sua bagagem, onde é que está? Foi lá na minha bagagem, abriu a minha canastra, tirou a roupa de cama, estendeu a cama para mim, a cama está pronta, já é de noite. Precisando do bispo, ele mora aí em frente. Qualquer hora que você precisar, vai lá, ele vem acudir você aqui. E a partir desta data nos tornamos muito bons amigos. Então, Inocêncio Engelke, aquele mesmo que no ano de 1952, lá em Santa Catarina, me fez padre. Aquele cálice que está ali foi o cálice que eu ganhei da minha família no dia 7 de junho de 1952, quando eu me ordenava padre. A gente pode pegar para ver? Pode pegar para ver? Pode pegar o cálice aí, presente da minha família, e o bispo que celebrou a missa usou este cálice para celebrar a missa da minha ordenação. Gente, é um cálice E no fundo, da ordenação do senhor. Olha que é muito no bonito. fundo desse cálice, aqui está a oferta ao padre José Hugo, lembrança de seus parentes. Santa Catarina, 7 de junho de 1952. Olha, a relíquia aqui, gente. Olha que coisa mais bonita. Então aí começou a minha vida de seminarista. Eu estudei aqui em Campanha 5 anos. E depois desses 5 anos, eu terminava o primeiro grau e segundo grau. Aí fui fazer filosofia e teologia em Mariana. Daqui para Mariana era uma viagem, um dia, uma noite, mais um dia, Nossa, longe. até chegar em Belo Horizonte. Revista falando da nossa paróquia e em nome de todos, agradecendo o senhor também, José Hugo Goulart Silva. Thaís, nós somos muito bem recebidos na casa do Monsenhor José Hugo, lá em Campanha. Um padre santo que esse ano completa 91 anos de idade. Eu achei muito interessante que os seus 91 anos quase, né? Ele lembra dos 6, 7 anos de idade, quando ele morava na Tércia. Ele diz para nós que ele vinha uma vez por mês com o padre de na Tércia até a cidade aqui de Eleonora. O padre vinha confessar com o padre Carmelo D'Angelo. É o mesmo padre que construiu a matriz atual, era um padre italiano, né, que morreu aqui e foi enterrado, sepultado no nosso cemitério. Monsenhor Zé Hugo também contou que ele ficava, quando ele esteve aqui na nossa paróquia, ele ficava mais em Campanha, porque ele dava aula. Então ele vinha de vez em quando, final de semana, né? E toda vez que tinha algum enterro para fazer, que alguém comunicava ele em Campanha, ele vinha. Tinha vezes que ele chegava em Campanha, alguém aqui morria, ele tinha que voltar para celebrar a missa de corpo presente, né? Que antigamente não fazia a exéquia como hoje. Era realizada a exéquia dentro da Santa Missa, ali para o corpo, né? Para a pessoa que faleceu. Então ele ficou aqui na cidade nossa durante 7 anos. 7 anos. E depois, em 1983, tomou posse da nossa paróquia o padre Francisco Alves da Cruz, conhecido como Monsenhor Cruz. O nosso repórter Alão Shoa foi até a cidade de Carmo de Minas para ter uma conversa com o Monsenhor Cruz. É com você, Alão. Boa noite. A nossa equipe ela veio até a cidade de Carmo de Minas para visitar uma pessoa muito importante na história da nossa paróquia. É o padre Francisco Alves Cruz, mais conhecido como Monsenhor Cruz. Boa noite, Monsenhor. Boa noite. Tudo bem, senhor? Tudo bem. Foi um prazer recebê-los aqui na minha pobre e humilde casa e relembrar um pouco da querida Eleodora, né, que foi meu segundo amor. Então vamos lá.
O senhor tomou posse na paróquia no dia 18 de fevereiro de 1883. O senhor chegando lá, o senhor encontrou alguma dificuldade, assim, já que o senhor estava vindo de uma paróquia maior, de uma cidade maior do que a nossa, como a nossa é uma cidade pequena, o senhor encontrou alguma dificuldade? Encontrei não por Heliodoro ser menor, porque na realidade, na época, Heliodoro não era menor do que Virgínia. Era mais ou menos, tinha a mesma quantidade de habitantes. Mas é que o Monsenhor José Hugo, aquele homem santo, né? Ficou lá 7 anos ou 9 anos, eu não sei, ficou lá e o povo estava acostumado com ele, com aquela santidade dele, né? Tudo. Agora, eu cheguei lá, né? Com esse meu jeitão, né? De bravo, né? De exigir as coisas, porque eu sempre gostei as coisas para Nosso Senhor, as coisas muito bem feitas. Muito bem feitas, muito né? bem feitas. Isso. Então o povo, no princípio, estranhou um pouco, mas depois foi adaptando. Foram se adaptando. É. Em 1984, houve a Semana Vocacional Redentorista, em preparação à ordenação do padre Sebastião Marques. O senhor se lembra desse momento? Lembro-me muito bem. Eu lembro que o padre Zé Hugo me falou a esse respeito, logo quando eu tomei posse. Aí eu falei assim, puxa vida, eu chegar aqui agora já o ano que vem, uma ordenação sacerdotal, nunca preparei, mas como já tinha tido as missões lá em Heliodoro, né? Então eu sabia também que os redentoristas mandavam padres, seminaristas para organizar a ordenação não só, mas também para fazer uma semana vocacional, para chamar as pessoas, principalmente os rapazes, para a vida religiosa. Então nós, apesar de conhecer pouco ainda a paróquia, os membros da paróquia, nós conseguimos organizar ali uns grupos ali com a dona Mercedes Barra, a dona... várias pessoas ali, né? Nós organizamos assim grupos que saíram nas capelas, na zona rural, para preparar essa semana. E veio também junto 2 padres, né? Que eram colegas do padre Sebastião, que tinha ordenado um pouco antes, né? E que lá estavam para padre Inácio e padre Ferdinando. Muito bom. O senhor também, a gente soube que o senhor também ajudou a construir várias igrejas nos bairros rurais. Quais são essas igrejas? De quais bairros? Reformei a igreja da Sobralado, ajudei a reformar, construí a igreja de Santa Quitéria, Brejãozinho, Folheta, essas 4. Sim. O senhor... o que o senhor pode nos dizer sobre o coral Mater Ecclesiae? O Mater Ecclesiae é um sonho que eu tenho, né? Em todas as paróquias que eu vou, lá em Brasília, eu tinha o coral Nossa Senhora de Fátima, em Virgínia eu tinha o coral Imaculada Conceição. Quando eu cheguei em Heliodoro, Dona Lourdes que mexia com o negócio de música, né? Dona Lourdes, Dona Leci, né? A Dona Ditinha, esse pessoal aí, eles que mexiam com música. Então, eu vi que eu tinha necessidade de arrumar um coral para te cantar na Semana Santa, nas festas de Santa Isabel. E nós fomos arrebanhando e começamos a ensaiar, né? Era muito exigente nos ensaios, né? E do grupo de jovens, muitos jovens participaram, né? Entre eles, Janilton, o Benício, Joel, o Iratã, né? E outras moças também, que ali Cidia Miranda, né? E outras senhoras, Dona Mercedes, Dona Lourdes, né? Esse povo todo. Sim. Quantos anos o senhor esteve em frente à nossa igreja? Quase 5 anos. Quase 5 anos. O senhor também é conhecido pelos animais que criava. Quais eram esses animais? Meu filho, era porco, galinha, gralha, tudo que tinha lá eu gostava, mexia com aquilo tudo lá. Tá certo. O senhor tem alguma mensagem para deixar para os jovens da nossa paróquia, para a cidade de Heliodoro? Bem, meus filhos, para a cidade de Heliodoro,
perseverar na oração, na recitação diária do Santo Terço de Nossa Senhora, que o mundo só será salvo através do Terço de Nossa Senhora. Ninguém vai a Cristo senão por Maria, porque Ele veio até nós através dela. E todo cristão deve dizer o seu sim, seguindo o sim de Maria. Esse sim consciente, esse sim de doação, para viver sempre na glória de Deus. E ter sempre muita devoção a Cristo misericordioso. Que nós devemos lutar sempre, sempre, para passarmos pelo tribunal da misericórdia. Porque pelo tribunal da justiça nós vamos passar, pela justiça de Deus. Mas Ele quer que nós passemos pelo tribunal da misericórdia, porque Ele vai ter misericórdia para conosco e nos dar a salvação que nós esperamos. Aos jovens, né, que não se apeguem à internet, a computadores, a essas coisas todas que são instrumentos também de expansão das coisas na Terra, no resto não há dúvida. Mas o demônio está usando esses instrumentos também com perdição desta mesma humanidade, principalmente dos jovens. Porque os jovens estão se apegando tanto a isso que esquece da igreja, se esquece da família, se esquece de tudo. E daí para as drogas, para o alcoolismo, é um passo, porque ele vai se sentir cada vez mais vazio e vai procurar preencher-se nessas coisas todas que não prestam. Então é isso, Monsenhor. Muito obrigado pelo breve bate-papo com a gente. De nada. E aqui fica o Alan Show, diretamente de Carmo de Minas, para o jornal EJC. Silvinho, o Monsenhor Cruz ficou conhecido como o padre que andava de batina, né? Tanto que a nossa equipe foi na casa dele entrevistá-lo e ele estava de batina. Muito legal isso aí. Aqui na cidade também ele andava de batina por toda a cidade, todo dia as pessoas viam ele somente de batina. Thaís, quando o Monsenhor Cruz esteve aqui na nossa paróquia, ele reformou e construiu algumas igrejas rurais. Uma delas foi a Santa Quitéria. Ele ajudou lá a comunidade a construir a igreja que ainda não tinha. E a Santa Quitéria, ela tem uma história muito curiosa e interessante sobre a imagem de Santa Quitéria. Então a nossa equipe foi até a cidade de Lambari conversar com o Wagner, que é membro da comunidade Santa Quitéria e reside em Lambari. O Wagner foi contar para nós essa história. Então nós fomos até Lambari com Yara Vasconcelos. Boa noite, aqui é Yara Vasconcelos, estamos diretamente de Lambari e nesse jornal a gente está falando um pouco sobre a nossa paróquia. E em um de seus bairros tem uma interessante história e muito curiosa, que é sobre Santa Quitéria. E hoje estamos aqui para falar com o Wagner, que vai falar um pouco sobre essa curiosa história de como apareceu a Santa Quitéria. Vamos lá? Boa noite, Wagner, tudo bem? Nesse jornal a gente está contando um pouquinho sobre a nossa paróquia. E a gente soube uma interessante história sobre Santa Quitéria. A gente ficou sabendo que você sabe um pouquinho dessa história. Você poderia nos contar? Boa noite, tudo bem? Agradeço o convite, porque a paróquia de Eleonora faz parte da minha história, porque eu sou batizado na paróquia de Santa Isabel de Portugal e vivi até os meus 18 anos lá, pertencente à paróquia. Depois me casei e vim para Lambari e estou aqui na paróquia Nossa Senhora da Saúde, que hoje nos acolhe para esta entrevista. Santa Quitéria é uma virgem mártir do século II, provavelmente nascida no ano 120 depois de Cristo. Ela é uma das 9 filhas de Cálcia Lúcia e de Lúcio Caio, que era governador de Braga em Portugal. Então aqui já é interessante saber que Santa Quitéria falava a nossa língua, era portuguesa. E por questões de superstição, o pai de Quitéria então pede que a parteira dê sumiço com as 9 meninas, jogando-as no rio de Braga. E a parteira, muito sensata, muito
compadecida das meninas, as leva até o bispo de Gádara, Santo Ovídio. E Santo Ovídio, então, sai pelas famílias de Gádara e distribui os meninos para serem criadas. Tempos depois, já Quitéria e suas irmãs adolescentes, ele descobre o que aconteceu e ele vai atrás de Quitéria porque ela era a mais bonita das 9 filhas. E ele toma Quitéria de volta para si, porque ele tinha um plano para ela, que ela se casasse com um cortesão, um homem de grandes posses de Braga, também chamado Germano. E Quitéria se recusa, porque o coração dela estava voltado totalmente para Deus e ela gostaria de se dedicar inteiramente ao serviço de Jesus Cristo, do Evangelho. E com esta recusa, o pai de Quitéria, então, pede que Germano, que era o pretendente dela, a execute, degolando-a, cortando a sua cabeça. Quitéria tinha aproximadamente 15 anos, isso no ano 135. Então, a Virgem Quitéria é uma adolescente, é uma santa adolescente. E conta a tradição da igreja que Quitéria andou até uma cidade vizinha carregando nas mãos a sua própria cabeça. Então é comum nós vermos em algumas imagens de Santa Quitéria ela trazer a própria cabeça nas mãos. Então essa é a história da vida de Santa Quitéria. Então chegando nessa cidade, ali o seu corpo caiu ao chão e ali ela foi sepultada. E como que Quitéria chega até nós? A devoção a Santa Quitéria chega ao Brasil pelos portugueses, porque ela é uma santa portuguesa. Contam os antepassados da comunidade rural de Santa Quitéria, que pertence à nossa paróquia Santa Isabel de Portugal, que a imagem de Santa Quitéria, cujos estudos apontam que é uma imagem do século XVIII, finalzinho do século XVIII, ela foi encontrada às margens de um ribeirão que corta todo o bairro de Santa Quitéria. E na época, isso já tem muito tempo, mais de 100 anos, não havia a capela da comunidade. A comunidade, ela frequentava as atividades religiosas no bairro da Sobralada, que pertence à nossa paróquia, a comunidade Nossa Senhora Aparecida, e também frequentava a comunidade de São João Batista, que é uma comunidade chamada do bairro de São João, que pertence à paróquia Nossa Senhora da Saúde de Lambari. E conta também a história que, por muito tempo, essa imagem ficou guardada aqui na Igreja Matriz de Lambari. Inclusive, nos livros de Dom, que são os livros que registram toda a vida da comunidade paroquial, consta ali quando se fala dos bens patrimoniais da paróquia, que aqui existia uma imagem talhada em madeira, num tronco único, de Santa Quitéria. Então, as características da imagem que era apontada no arquivo de Lambari, da paróquia de Lambari, diz que a imagem por aqui ficou um tempo. Depois nós sabemos que essa imagem também ficou guardada por muito tempo em Campanha, na sede da nossa diocese. E depois, não se sabe como, ela voltou para a comunidade rural e ficou por muitos anos guardada na casa do seu amador, que era da comunidade da Sobralada. Então ele foi o guarda, ele foi o zelador da imagem de Santa Quitéria. Então a comunidade foi crescendo, as atividades foram começando a ser desenvolvidas ali, atividades religiosas, o terço em família. E a comunidade, então, que pertence ao município de Lambari, alguns representantes vieram até o cônego José Leal, que era o pároco de Lambari, ali no início dos anos 80, porque a comunidade havia recebido de presente um terreno às veias ali da rodovia, doado pelo senhor João Valério, aqui de Lambari, que era um fazendeiro de renome na comunidade, ele doou o terreno para construir a igreja. Então a comunidade veio até o cônego Leal e pediu que ele construísse a capela. Mas quando o Leal já não estava muito bem de saúde, enfrentando problemas sérios de coração, que pouco tempo depois o levou à morte. Então ele não assumiu a construção da capela. Então a comunidade foi até a paróquia de Eleonora, até o Monsenhor Cruz, que prontamente assumiu o trabalho de construção da capela. E logo a capela foi erguida. E contam os nossos mais velhos, nossos antepassados, nossos avós, que
que foi uma linda procissão, que veio da casa do seu Amador, da Santa Lábia, e contam que ele veio chorando com a imagem de Santa Quitéria nas mãos, porque no fundo ele não queria entregar a imagem para a comunidade, porque ele tinha um grande amor pela imagem, né? Mas ela foi entregue, porque a imagem pertencia ao povo daquela comunidade, e ela foi entronizada como a padroeira daquele bairro que já tinha o nome dela, já recebia o nome de Santa Quitéria. Então o bairro de Santa Quitéria tem esse nome em homenagem à santa cuja imagem foi encontrada na beira de um ribeirão. É uma santa de pouca devoção no Brasil. Nós sabemos de poucas paróquias, poucas comunidades dedicadas a ela. Então, a comunidade de Santa Quitéria, onde está a minha família, meus pais, meus irmãos, e eu também sinto membro daquela comunidade, nós nos sentimos muito honrados de ter como padroeira uma virgenzinha de apenas 15 anos, testemunha do amor de Jesus Cristo, testemunha do amor pelo Evangelho. Então essa é a padroeira da nossa comunidade. Então a paróquia de Eleodora tem uma das suas comunidades dedicada a uma santa leiga adolescente, por que não dizer também quase que jovem. Então nós a tomamos como padroeira da nossa juventude também. E a tradição atribui a Santa Quitéria também a intercessão contra a mordida de animais venenosos. Então algumas imagens de Santa Quitéria também, inclusive eu tenho na minha casa uma imagem que foi feita pelas irmãs da clausura lá de São Paulo, um dos conventos de São Paulo, que traz na imagem, no braço a sua cabeça e aos pés o cachorrinho. Mas a imagem que nós veneramos na comunidade de Santa Quitéria, ela traz tradicionalmente o Evangelho no seu braço. E agora, nesse momento, a igreja está passando por uma reforma grande interna. Ao final dessa reforma, nós vamos colocar na mão direita de Santa Quitéria uma palma de ouro. A comunidade vai dar à padroeira um presente. A palma que significa e é o símbolo do martírio, recordando que o sangue que Quitéria derramou é verdadeiramente o sangue do amor e da entrega total a Jesus Cristo, ainda que com 15 anos. Então é uma grande alegria contar a história dessa comunidade viva, atuante na comunidade paroquial de Santa Isabel e que tanto honra a sua padroeira e a toma como modelo. A imagem é muito valiosa, ela é uma imagem esculpida em madeira. Se nós olharmos por baixo da base dela, a gente vê nitidamente o tronco de uma árvore antiquíssima, século XVIII, né? É uma imagem de grande valor histórico. Além de ser muito linda, de ser muito delicada, né? Eu até trouxe para mostrar para vocês a foto dela. Essa imagem ela foi restaurada há alguns anos atrás e nós não tínhamos uma réplica dela. E aí foi feita então em campanha por uma empresa especializada em artigos e objetos, imagens sacras. Foi feita uma réplica que era que peregrina pelas casas, antecedendo a sua festa no dia 22 de maio, que é o dia do martírio de Santa Quitéria, a sua entrada no céu. Então essa imagem réplica, ela peregrina pelas casas e é também a imagem que vai de vez em quando, né, sobretudo na festa da padroeira de Santa Isabel, levada para a procissão da padroeira paroquial. É a imagem que sai pelas ruas da nossa comunidade, porque essa imagem principal, ela tem um nicho onde ela é fechada e ali ela não sai. Aliás, ela só sai do nicho no dia 22 de maio para que ela passe pelo meio da Assembleia da sua igreja e depois ela volta. Então, o dia que ela sai do trono, né, para estar perto do seu povo, para o simbolismo da presença da sua imagem, nós recebemos dela as bênçãos daquela que no céu Deus colocou e quis que fosse a nossa intercessora. Nossa, muita história, muito legal. A gente do EJC queria agradecer muito por vocês terem participado de coração. E a gente fica aqui com o Wagner e a história de Santa Quitéria. Silvinha, é muito interessante a história da imagem de Santa Quitéria. Também é muito bonita a devoção daquele povo. Thaís, seguindo o rumo da nossa história, muitos padres passaram por aqui e deixaram um pouquinho de si. Falando de imagem, em 2003, quando o padre Nelson esteve em nossa paróquia, houve a restauração de muitas imagens. E quem deu início a tudo isso foi a Ramira.
E o Felipe, nosso repórter, foi até a paróquia, a matriz de Santa Isabel, entrevistar a paroquiana Ramira. É com você, Felipe. Boa noite, aqui é o Felipe Alvarez. Nós estamos na cidade de Eleonora, diretamente da Igreja Matriz da Paróquia da Rainha Santa Isabel. E hoje nós vamos conversar um pouco com a paroquiana aqui da nossa cidade, a Ramira. Vai contar pra gente um pouquinho da história de algumas restaurações das imagens e também da Capela do Santíssimo. Boa noite, Ramira, tudo bem? Boa noite, Felipe, tudo bem? Você pode contar um pouquinho pra gente sobre a história, como iniciou as restaurações aqui da nossa paróquia? Sim. Quando eu estava no CAP, uma senhora me abordou e disse que havia arrumado um andor com a imagem de São Benedito e que ao limpar essa imagem ela danificou. Então ela pediu que eu arrumasse alguém para restaurar essa imagem, que ela iria custear, né, essa despesa. Aí nós descobrimos um restaurador em Pouso Alegre, o Luciano, e ele restaurou o São Benedito e caprichou mesmo, ficou muito bonito. E ao voltar essa imagem para o altar, nas laterais, as pessoas notaram, né, que o São Benedito estava bem mais bonito e incentivaram que a gente começasse a restaurar também as outras imagens. Aí São Sebastião, Nossa Senhora das Dores, São José, Santa Rita, que estava quebrada lá na casa paroquial, Sagrado Coração de Jesus, enfim, as imagens que estão no altar, né, Santa Isabel, aquela imagem dourada, essa camponesa, a imagem da Imaculada Conceição e o São Joaquim, também as imagens do presépio. Então foi um longo período, né, entre doações e orçamentos, prestação de contas. Aí nesse espaço de tempo também não tínhamos a imagem de Santo Antônio, aí ela nos foi doada por uma paroquiana e com isso aconteceu a restauração de todas as imagens da igreja. Certo, e vocês também fizeram um trabalho com a Capela do Santíssimo na restauração. Você pode contar um pouquinho pra gente? Sim, numa das vindas à capela, no momento assim, de oração, eu olhando para o Santíssimo, eu vi que tinha umas formigas andando na parede e elas entravam no sacrário. Como esse sacrário era de mármore, eu soube que não era da nossa paróquia. Então a gente, como não tinha um sacrário, me veio uma vontade de fazer alguma coisa para a gente organizar o patrimônio, né, da paróquia e também deixar a Capela do Santíssimo mais aconchegante. Então foi aí que começamos um movimento para essa finalidade. Aí confeccionamos em gráfico um carnê no valor de R$5 mensal. Aí as pessoas pegavam esse carnê e pagavam o ano todo. Eu e a minha irmã Célia ficávamos ao final das missas lá no fundo da igreja recebendo. Ao final de cada mês a gente prestava as contas e aí com isso fizemos os vitrais da capela, que foi confeccionado pela Geocas Vitrais de São Paulo, aliás, Valinhos, e fizemos esses caixilhos, isso tudo que são os caixilhos porque um vitral, ele é pesado, porque além do vitral tem também 2 vidros de proteção. Então, isso tudo tem um custo, porque vai mais material, né? Aí fizemos esses vitrais e colocamos as pedras de granito, tanto nas janelas, nas soleiras das janelas, como também naquele patamar do fundo. As peanhas, né? Tanto para as imagens na lateral da igreja quanto na Capela do Santíssimo. Aí adquirimos os anjos e colocamos, fizemos os genuflexórios, né? Que foi, peguei um modelo lá em São José, tirei medida lá e pedi para o sacristão de uma igreja que deixasse eu fotografar. Aí fizemos em Pouso Alegre.
Então, foi tudo assim, a partir do movimento de doações, né? Através de bingos. Janilton ajudou, organizou um bingo em São José, nós fomos para lá para ajudar. Douglas também fez bingo de rifa de cestão de Natal lá em São José, vendeu lá no serviço dele. E aí a gente juntava tudo que viesse. O prefeito colaborou também, doou para a gente a arrecadação da iluminação das barracas, todo o serviço que a prefeitura prestava, que tinha algum gasto que era revertido para a prefeitura, foi direcionado para a capela. Então, porque na época o sacrário custou em torno de 4 mil e alguma coisa. Certo. E vocês, ao longo desse projeto das restaurações, vocês encontraram alguma dificuldade para realizar esses projetos? Sim, a gente sempre encontra alguma dificuldade, às vezes pensa em desistir, porque não é fácil ficar pegando dinheiro picadinho, assim, né, fazendo movimento aos poucos. Mas a vontade do povo é tão grande que a gente entusiasmou. Então, mesmo diante da grande despesa que a gente tinha pela frente, né, um vitral custa muito mais de 4 mil também, então as despesas não eram poucas, mas o coração do povo era grande, então deu certo. Muito bom, né? Pela graça de Deus. E aí, além dessas restaurações, vocês tinham alguns projetos a mais também para serem realizados? Sim, a gente pretendia fazer o restante da igreja com os vitrais, né? Continuar com esse projeto dos vitrais, também restaurar essas colunas, colocar um papel de parede, reverter um pouco ao que a gente tinha antes, né? Era o papel de parede nas colunas e fazer um trabalho assim que deixasse a igreja mais bonita. Certo. E Ramira, teve algum fato que inspirou você a fazer essas restaurações, a poder contribuir com a nossa paróquia? Sim, é a palavra de Deus. Vou ler para vocês. Eu sei, meu Deus, que tu examinas os corações e te comprases com a sinceridade. Foi de coração sincero que te dediquei todas estas coisas e vi o povo aqui reunido com imensa alegria oferecer-te este dom voluntário. Livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 17 versículo 17. Então, Ramira, a gente agradece pela sua exposição, por estar aqui contando um pouco da história da nossa paróquia, você que contribuiu muito. E seguindo a palavra, quando você disse que pôde te iluminar, que Deus continue te iluminando a cada dia, que você continue também nos ajudando nos projetos aqui da nossa paróquia. Então, a gente fica por aqui. Aqui é o Felipe Alvarez, diretamente da paróquia de Santa Isabel, da matriz de Eleodora. Silvinho, o Felipe nos contou que a Ramira, juntamente com algumas pessoas da nossa comunidade, tem alguns planos de restaurar os vitrais da nossa igreja e alguns colocar imagens da Santa Ceia, Sagrada Família e outras imagens. Muito legal isso aí. Raiz, após a saída do Padre Nelson, quando aconteceu essa restauração, tomou posse em nossa paróquia o Padre Sebastião Luiz Gonçalo, conhecido como Padre Luizinho, que contou e continuou contando com a ajuda da Ramira no CAP. O Padre Luizinho reformou a matriz, as capelas dos bairros rurais, a casa e o salão paroquial e teve também, na sua época, a introdução de algumas pastorais e movimentos. O Padre Luizinho ficou até dezembro de 2012. Em janeiro de 2013, toma posse em nossa paróquia o Padre Antônio Carlos Oliveira. E falando sobre o Padre Antônio Carlos, nossa equipe vai até a cidade de Três Pontas falar com ele. É com você, Thaís, poeta. Boa noite, aqui é Thaís Poeta. Estou na cidade de Três Pontas para falar um pouco do padre que esteve recentemente em nossa paróquia e fez muito para a sua construção. É o Padre Antônio Carlos Oliveira. Boa noite, Padre Antônio. Boa noite. Quando o senhor chegou em nossa cidade, qual foi a sua primeira impressão sobre o povo? Houve muita dificuldade? Bom,
Eu acho assim que é normal quando a gente chega numa cidade, medo, né? Ansiedade, a gente fica pensando né? O que o povo pensa, o que o povo esperava do padre. E eu me lembro na primeira missa, que foi a 23 de janeiro de 2013, então para mim foi uma surpresa assim muito grande, era totalmente novo. Então me lembro que na primeira missa eu gosto de contar as pessoas. Eu lembro que tinha 120 e poucas pessoas, isso me assustou muito. Uma missa dominical à noite, né? Sempre às 7 horas da noite é um momento muito forte em qualquer comunidade paroquial. Acho que é a missa que dá mais gente. E quando, né, eu fui presidir a missa, que eu vi, né, aquelas poucas pessoas, 120 e poucas pessoas numa missa dominical, então eu fiquei assim um pouco assustado. Mas só que eu tenho um defeito, eu sou muito otimista, eu não sei ver derrota, não sei ver as coisas dando errado, então eu cheguei, né, com a cara, com a coragem, com a vontade, né, de transformar, aproveitar aquilo de bom que o meu antecessor fez, né, que era o Padre Luizinho, e aquilo que poderia ser melhorado, eu queria, né, dar tudo de mim como eu lutei para fazer. Então eu trago assim no meu coração assim, desafios, dificuldades. Eu falo assim que tem hora que o padre assim, porque ele fecha a porta da casa paroquial, é ele, Deus e o seu travesseiro, né? Então eu falo assim, teve momentos assim de eu assim pular de alegria pelas conquistas, e teve momentos assim de eu ajoelhar, né, em lágrimas, pedir a Deus força para continuar aí a missão, diante dos desafios. O que o Senhor fez? O que fez o Senhor ter a ideia de construir o Salão São Joaquim? Então, quando eu cheguei, quando eu vi, né, quando eu fui tomando conhecimento, conhecendo a paróquia, o povo, e que eu vi que era uma paróquia festeira, um povo festeiro, né, então eu vi aquele terreno, fiquei imaginando aquele salão. Né? Eu olhava assim as festas na rua, aquela dificuldade, né? Aquela turma da boa vontade que montava e desmontava a barraca de festa, aquela coisarada toda. Então eu pensei, né, juntamente com o CAP, a possibilidade de a gente aproveitar aquele terreno. Né? E lembro que nós fizemos uma festa de São Sebastião e depois, com a graça de Deus, eu não sei como, mas eu acredito muito, né, na providência de Deus e também na ação e na intercessão de Santa Isabel, que nós começamos aquele salão em maio, né, e em outubro nós já estávamos inaugurando aquele salão sem dever um centavo, uma obra de quase 500 mil reais, para uma cidade daquele porte, né, uma cidade, né, assim, com dificuldades, mas assim, era interessante que você propõe e o povo abraça a causa. Então aquilo ali foi uma obra assim que eu vi que era preciso, porque ela não se tornou somente uma coisa paroquial, mas também elas, né, pelo menos quando eu estava lá, o propósito era servir a cidade, né, parte de prefeituras, escolas, festas, e assim foi. Né? Então nós pensamos, né, aquele salão naquela maneira, na época com o CAP e tudo, para que tivesse um espaço que servisse para todos. E depois, com a graça de Deus, nós conseguimos trazer para lá e fazer tudo lá dentro, né? Com todas as suas complexidades, o ECC, o IAC e o EJC, tudo ali dentro, sem precisar sair, sem precisar correr. E é interessante que, quando eu estava lá, nós sediamos também alguns encontros também muito importantes, a nível de forania, né? E assim por diante. Né? É um salão que, né, a intenção dele não era somente festas, mas os trabalhos pastorais, a formação. Me lembro também daquela formação que nós trouxemos a irmã de Belo Horizonte, do CEBI, para dar uma formação para nós, e agora esqueci o nome da freira lá, mas nós conseguimos trazer lá, colocar lá quase 400 pessoas para uma formação bíblica, foi uma conquista, né? Na terça veio também, foi muito interessante. Então eu falo assim que no começo eu fiquei com medo,
porque era a minha primeira obra que eu fiz enquanto padre, minha primeira construção, mas assim, foi uma coisa que fluiu normalmente, uma construtora nos ajudou muito, que é a Tricerce, e está lá aquela obra, né, que é do povo, que é da cidade, que é da paróquia. Foi muito bem organizado. O Senhor conseguiu para a nossa paróquia a relíquia de Santa Isabel. Foi muito difícil, padre? Conte para nós um pouco dessa conquista. Nossa, essa foi. Deus do céu. Me lembro que o Renato Almeida, nós conversávamos muito mesmo. Aí surgiu a ideia, né, eu sempre ligava, né, procurando contatos no Rio de Janeiro, que havia também ganhado uma relíquia no passado, mas não tinha retorno nem nada. E quando, né, iria se completar os 500 anos de beatificação da Santa Isabel, que foi 2016, aí eu peguei e falei assim, pedi o Dom Diamantino enrolava, né, pedi o Dom Pedro assim que ele chegou, uma carta de apresentação e nada. E quando entrei na internet pesquisando, né, quem era a confraria que tomava conta das relíquias, do corpo de Santa Isabel, como é que funcionava, achei um professor, Antônio, se eu não me engano, que era o presidente da confraria, que cuida dos restos mortais de Santa Isabel em Coimbra. Liguei também para o arcebispo, né, de Coimbra, Dom Virgílio, falei pessoalmente com ele por telefone, pedi a ele e tal, e com muito gosto fui conversando com esse professor que era o presidente e tal, e num belo dia, né, que eu mandei tocar os sinos da igreja, que ele havia conversado com o conselho e que para o mundo eles lhe dariam 10 relíquias. E 3 delas vieram para a América Latina. 2, uma para o Rio, outra para São Paulo e uma terceira para Heliodoro. Então na hora eu me emocionei muito, né? Nós tocamos o sino, né? Nós anunciamos que nós havíamos ganhado a relíquia e assim foi. Pronto, ganhamos a relíquia. Agora, só que as relíquias não podiam ser despachadas via aérea, correio, essas coisas. Retirá-las tinha que ser pessoalmente. Então eu entrei em contato com o professor Antônio, mandou os contatos dos outros 2 padres, né? Um, se não me engano, de Limeira e o outro do Rio de Janeiro, que eram 2 santuários de Santa Isabel, e que eles estavam concedendo relíquias somente para santuários dedicados a Santa Isabel, mas que para nós abriria uma exceção pela minha insistência em trazer para Heliodora aquela relíquia, e nós conseguimos. Aí o padre João Carlos de Limeira, então ele foi a Portugal buscar as relíquias, né? E nós ajudamos eles com passagem, eu e o outro padre, nós ajudamos com passagem, tudo para ele trazer até Limeira, até São Paulo, né, a nossa relíquia. E depois me lembro que, na época, a prefeita... Maria Helena, né, ela tinha uma viagem a São Paulo, né, eu pedi para ela trazer para nós. Aí ela trouxe e depois foi aquela festa. Me lembro também que a matriz estava em reforma, e, né, ela foi acolhida num salão paroquial. Na época, o vigário-geral, que era o monsenhor José Douglas Baroni, que foi representando o bispo, que ele, né, recebeu aí a relíquia, deu as 3 bênçãos, né? Uma na entrada da cidade, a outra na praça principal e a outra depois da missa, né? Como manda o rito quando uma relíquia chega a uma cidade. Então eu falo que aquela ali foi assim, o coroamento de todo o meu trabalho com relação a Heliodoro, porque eu batalhei, lutei, pus o povo para rezar e graças a Deus está lá em Heliodoro um pedacinho de Santa Isabel. Sim. Padre, temos uma tia da JC, que foi batizada e casada pelo Senhor. O senhor lembra desses momentos? Sim, me lembro direitinho
lá na comunidade, né, de São Sebastião, lá na Floresta. Quando eu cheguei lá, né, ela participava da liturgia e tal, e a gente sempre no domingo, quando tinha missa lá, a gente ia almoçar na casa da Leonina, que era a sogra dela. E um dia lá conversa vem, conversa vai, e ela me falou que não era batizada, não era casada, os dois, né, estavam lá amaziados, e eu fiz a proposta, né, dela se batizar, fazer a primeira Eucaristia, a Crisma e se casar. E ela aceitou. Aí nós providenciamos uma catequista, ela fez todo aquele processo do RICA. Aí nós fizemos no Sábado Santo, acho que na época foram batizados 7, eu achei muito bonito, né? E ela foi batizada, depois fez a primeira Eucaristia, a Crisma, tudo junto, né? Porque quando ela era no catecumenato, ela fez tudo isso. E depois, né, me lembro que uma missa lá na Floresta, fiz o casamento dos dois. E depois os dois, né, foram convidados para fazer o ECC, né, Encontro de Casais com Cristo, e depois eles foram também convidados, né, para ser os tios aí do EJC. Então é uma experiência muito bonita, e também ela, hoje, né, se eu não me engano, também é ministra extraordinária da Sagrada Comunhão. Né? Então isso é uma conquista muito grande, né? Uma mudança muito radical. Quando eu cheguei lá, né, era uma pagã, podemos assim dizer, porque não era batizada nem nada, fazia leitura, ajudava na comunidade e tal, mas nunca ninguém tinha parado para fazer o convite, talvez dar aquele empurrãozinho e assim por diante. Mas foi uma experiência muito bonita, tenho muita satisfação em poder ter ajudado, né, fazer parte dessa experiência dela. Sim. O Senhor trouxe para a nossa paróquia muitos movimentos pastorais. Foi difícil para a população aceitar e começar a participar? E as criações superaram suas expectativas, Padre? Então, eu me lembro como se fosse agora, as ideias, as propostas. Eu assim, quando eu senti que o povo estava comigo, né? Eu acho que isso é muito importante na caminhada de um padre, que eu senti o povo na minha mão, que eu senti que o povo estava ali para, né, para as novidades e tal, nós começamos. Me lembro a criação dos acólitos, né, que não tinha, o Terço dos Homens, né, que é um sucesso, e também tinha o Terço das Mulheres. Me lembro também que nessa época, quando eu estava lá, saiu um curso de formação litúrgica. Nós somos a paróquia com o maior número de participantes de toda a diocese, inclusive até o bispo na época, Dom Diamantino, ele falou, né, dos trabalhos, ficou feliz de Eleodora mandar mensalmente um ônibus. Né? Isso foi muito interessante, e chegava lá que mandava a Eleodora levantar a mão, né? Metade dos que estavam fazendo o curso era de Eleodora. Isso deu uma base litúrgica muito boa para as comunidades, para a própria paróquia. Isso foi muito bom. Não me esqueço também de uma missa que o Dom Pedro foi lá, não sei se foi festa de Santa Isabel, com aquela correria, né? Porque nessa época ele estava assim, corrigindo publicamente os padres, as liturgias, e eu estava naquele medo danado de ter errado alguma coisa, e no final da missa, né, ele falou assim: bom, eu gostaria de falar uma coisinha com relação à celebração de hoje. Então aquilo eu perdi as pernas, né? Porque assim, pronto, vem um chumbo grosso agora, né? E ele elogiou a nossa celebração, os cantores, a simplicidade da celebração, né, a organização, ou seja, foi uma celebração belíssima. Ou seja, não é por causa do bispo foi lá que nós preparamos com mais atenção, não. Então aquilo lá foi fruto de toda uma preparação, de toda uma formação, de toda uma caminhada. Então me lembro disso. E nós tivemos muitas conquistas mesmo, os setores missionários. Graças a Deus eu consegui visitar todas as casas da cidade, rezei em todos os setores, também visitei todas as famílias da zona rural, né? Então eu tenho comigo essa graça, sem dizer também com esse trabalho do setor missionário. Na época lá, eu peguei a paróquia, o dízimo paroquial era 6, 7 mil, e eu deixei o dízimo com 15 mil. Né? Então foi assim, a paróquia se
elas se mantinham, né? Ela se mantinha com funcionários, tudo. Então as festas eram assim, para fazer, para melhorar aí cada vez mais a estrutura paroquial. Então foi muitas conquistas, o ECC, a implantação do ECC, o IAC, o EJC, né? Ou seja, foram grandes conquistas. No começo o povo ficou com medo, com receio e tudo, mas depois que eles viram que o padre estava lá para trabalhar, para tentar melhorar cada vez mais, né? Aí a paróquia, né? Aí o povo abraçou. E eu fiquei interessado assim, eu quase morri de gosto, né? Quando eu escutava os comentários sobre Eleodora, que Eleodora tinha saído de uma paróquia morna e Eleodora alcançou, né, um dos pontos mais altos, né? Ou seja, Eleodora era comentada na diocese. A paróquia de Eleodora era considerada como paróquia top, né? Porque, por exemplo, eu vejo aqui em Três Pontas, né? Uma paróquia, né, tem o Padre Vitor, nós não temos 80 ministros. E eu deixei em Eleodora 110 ministros formados, bem preparados, até porque o Padre Carlinhos foi numa reunião dos ministros em São Gonçalo, né? E quando ele perguntou de formação, quando ele perguntou de ministros e tudo, Eleodora era uma das únicas paróquias da forania que tinha já andado na frente das outras paróquias com formação, com preparação e assim por diante. Então foi assim, grandes conquistas, né? Tenho certeza que eu errei, com certeza tive falhas, mas assim, com a graça de Deus fui muito feliz, fui muito iluminado, né, por Deus ali acima de tudo, né? E Santa Isabel também me abençoou muito no meu trabalho ali. Padre, o que mais marcou nessa trajetória de 4 anos pela paróquia? E qual foi a sua maior realização? Nossa, é difícil. Eu acho que é um todo, sabe? Ali eu me realizei como padre, sabe? Então me lembro assim que uma coisa assim que eu assustei, porque assim, Eleodora, né, a paróquia Santa Isabel, é uma paróquia assim com várias realidades, né? Como assim? Dentro da paróquia de Eleodora nós temos 3 municípios. Nós temos Lambari, nós temos São Gonçalo e temos Eleodora. Metade das nossas comunidades rurais pertence a outros municípios, né? Então lá tem 5 comunidades de Lambari e uma de São Gonçalo, né? E as outras comunidades de Eleodora dava 6, então metade. Então era uma coisa, eu ficava muito triste, por exemplo, a gente ia rezar nessas comunidades, então eles queriam só o padre lá, só para fazer a parte do sacramento, só e pronto, acabou. Não tinha aquele vínculo. E eu, assim, com muita insistência, eu consegui quebrar isso. Eu consegui fazer uma rede de comunidades, a paróquia, porque até então era uma rede de paroquinhas, cada comunidade pensava em si, era só eles, a matriz que se virasse. Então eu consegui fazer isso. Me lembro que eu consegui isso com Santa Isabel, fazendo as peregrinações, né, as preparações antes da festa, né, saí um mês antes, né, eu ficava moído de cansado, mas era bonito. Você, por exemplo, numa comunidade para outra teve comunidade a gente 60, 50 carros. Isso foi bonito. É importante o povo da cidade conhecer as comunidades e as comunidades também entrar nesta dinâmica da paróquia. Então isso foi uma coisa muito bonita, porque você chamava as comunidades para participar da festa, eles mandavam um com representante, né? Ou seja, o coordenador só ia e pronto, acabou. Agora não, né? Pelo menos no meu tempo era assim, você chamava a comunidade e ia inteira, sabe? Isso era bonito né? Foi assim, uma união muito bonita. Então isso assim, foi uma grande realização, né? Partes financeiras também. Por exemplo, eu lembro na festa de 2016, né? Nós fechamos a festa de Santa Isabel com 240 mil reais. Né? Fiz uma campanha de café, eu fui, dei uma Nossa Senhora do Café a cada produtor rural da nossa paróquia, ganhei cerca de quase 240 sacas de café, né, para a reforma. Eu falo assim que a minha única tristeza foi não ter terminado a reforma, né, porque faltou pouco. Né, o telhado, que era aquela situação, aquelas trincas, né, então a parte mais difícil
enfrentei aqueles desafios daquela questão de igreja ser tombada, tinha lá ali uma dificuldade de diálogo, né? Quantas vezes, né, eu fui lá e eu voltava triste, desanimado, porque eu queria melhorar cada vez mais o espaço, né, celebrativo, tinha um tanto de empecilhos, né? Tinha picuinhas, coisinhas particulares, sabe? Ali que se opunham, então foi assim um tempo muito difícil para mim, foi aquela questão da reforma e a liberação da reforma, né? Então eu queria, a minha dor no meu coração não foi ter terminado, que eu não terminei, eu estava muito cansado, assim, já desgastado, então eu não teria mais força e condições, né, de continuar aquela obra para terminar, né? Eu acho que o povo também estava cansado, o povo assim já não podia nem ouvir falar no Padre Antônio nem em festa. Então eu enfrentei essa dificuldade, sem dizer também que eu estava com uma outra situação muito difícil em casa, né? Eu precisava, comecei a sair de uma reforma para você ir em casa, meu pai teve que fazer uma angioplastia assim, com muita dificuldade, muito arriscada mesmo, graças a Deus fizemos, mas, né, foi por aqui, por exemplo, eu fiquei 15 dias fora da paróquia, né, e Eleodoro não podia fazer isso, né, fiquei 15 dias em Poços de Caldas com meu pai, né, e aqui me deu essa possibilidade. Então, tenho acompanhado os meus pais mais de perto, uma coisa que eu sempre falei, pai, enquanto você tem, depois que Deus levar, não adianta, né? Então você tem que fazer em vida por eles. Então o que eu posso fazer por eles eu faço. E, né, então ficou esta situação. Bom, em nome do JC, gostaria de agradecer ao Senhor por tudo que fez pela nossa paróquia e por ter nos recebido tão bem. Muito obrigada, Padre. Eu que agradeço aí a oportunidade, né? E fico muito feliz de o EJC, tudo aquilo que nós trabalhamos, que nós lutamos, né, estejam aí caminhando, né? Fico muito feliz de ver o EJC já, né, com seus mais de 150 jovens, e contem sempre com a minha oração, com a minha amizade, que aquilo que eu puder, né, de longe ajudar, estarei aí para poder, né, ajudar vocês naquilo que precisarem. Alguma mensagem para nós? Um abraço, força e pé na tábua. E fica aqui Thaís Poeta, diretamente de Três Pontas, para o Jornal JC. Thaís, a nossa família, EAC, ECC e EJC, é muito grata pelo tempo que o Padre Antônio esteve aqui trazendo para essa família o encontro com Cristo. Realmente, Silvinho, nossa comunidade será sempre grata por todos os padres que passaram por aqui na nossa paróquia. O Padre Antônio Carlos construiu uma bela história que hoje continua sendo escrita pelo nosso atual pároco Everson Marcelino. Exatamente, o Padre Everson continua escrevendo uma bonita história junto ao povo da nossa cidade, um homem de oração e piedade. O Padre Everson vai deixar para nós então uma mensagem para os paroquianos da nossa cidade. Olá pessoal, uma boa noite. É uma alegria estar com vocês nesse encontro hoje. Bom, sempre quando a gente é designado para uma nova missão, para uma nova comunidade, existe uma certa apreensão, um certo nervosismo. Aliás, o desconhecido gera isso na gente. E com a paróquia de Santa Isabel não foi diferente. Aliás, eu vivi até uma apreensão um pouco maior, justamente por causa da responsabilidade que é terminar as obras de reforma da Igreja Matriz. Isso é algo que eu nunca tinha enfrentado nesses 10 anos de ministério. Eu sempre assumi obras menores, reformas menores, nada dessa magnitude e dessa grandeza. Afinal de contas, a Matriz de Santa Isabel é o coração da paróquia de Eleodora, aliás, da cidade de Eleodora. Mas à medida em que a gente vai caminhando e vivendo o cotidiano da paróquia, conhecendo os paroquianos, os leigos, as leigas,
o coração da gente vai se acalmando, se serenando e a gente vai percebendo que a gente não está sozinho nessa empreitada. Até porque quem comanda tudo isso é o próprio Deus. Nós somos apenas instrumentos dele. E o meu coração foi ficando cada vez mais tranquilo quando eu fui descobrindo que as pessoas daqui vivem a sua fé, se preocupam com a sua comunidade e estão dispostas a realizar essa tarefa. Aliás, depois de um ano, né, completou justamente ontem um ano de ministério aqui em Heliodora, de exercício do ministério aqui em Heliodora. É justamente isso que eu destaco no povo e na comunidade. A gente percebe que é uma comunidade que quer crescer, que quer amadurecer cada vez mais na fé, que tem consciência de que nós não estamos prontos, nós não estamos acabados, que a gente está num processo, numa peregrinação. Então é bom a gente saber que as pessoas à sua volta querem cada vez mais conhecer a Jesus, querem cada vez mais aprender sobre Jesus, querem cada vez mais viver Jesus, e isso vai motivando a gente no nosso ministério, porque afinal é esse o propósito. Foi por isso que Deus nos chamou, para que a gente cada vez mais amadureça no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia. Não à toa Jesus nos conta as parábolas das sementes, né, que são lançadas na terra e aos poucos elas vão germinando, vão crescendo, e a gente consegue enxergar justamente essa imagem que Jesus nos traz no Evangelho no povo de Heliodora, né? Que sementes são lançadas, elas vão germinando e cada vez mais vão crescendo, e essas árvores vão dando frutos para a igreja, para o povo, para o reino de Deus. Então, queria dizer hoje da minha satisfação, da minha alegria de estar próximo de vocês, de estar junto com vocês nessa porção do povo de Deus, e que Deus sempre possa continuar nos cumulando com as suas bênçãos, para que a gente possa corresponder ao seu amor, construindo o reino dele. Um abraço a todos vocês e deixo para todos e para cada um a minha bênção. Deus os abençoe muito. Muito obrigado mesmo. E aqui fica um pouco da nossa história, da história da paróquia da Rainha Santa Isabel, padroeira da cidade de Heliodora. Aqui é o Silvio Bonner. E aqui é a Thaís Bernardes. Uma boa noite. Boa sorte, que Deus abençoe a todos nós. Aí agora aperta de novo. Olá, boa tarde. Aqui. Boa tarde. Você pode contar um pouquinho pra gente, Ramiro, como tudo iniciou com as restaurações? Já deu uma gaguejada aqui também. 1976. E de dezembro deste... Tudo pra cima, não tá pegando o rosto. Puxa a barriga, puxa a barriga, puxa Pera aí que eu vou bater uma foto então. Que jeito que bate foto? O quê? Aqui em cima?
Essa vai pro Reclame do Prim Prim. Não é Faustão, não, é jornal. Como é que é? Tá capturando? Tá gravando. Olha lá, tá gravando. Sai do gravando. Tem que mudar aqui, né? Boa noite, pessoal. A gente tá aqui em Lambari para fazer uma gravação. Fala mais alguma coisa, Dominique. Aí trava. Verde, cadê a galera aí, pessoal? Olha aqui. Cadê a Yara? Vou cantar uma musiquinha aí que nós já rezamos o terço da misericórdia, né, gente? Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yara, Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. É a galera do Circo Verde. Estamos indo a trabalho a semana inteira correndo, preparar o melhor pra vocês, hein, irmão? Cada dia uma cidade, vocês ficam com inveja aí. Ah,